Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos questionários como técnica para pesquisas nas ciências sociais. Especialmente assim um pouco sobre como formular um bom questionário, como pensar nas possibilidades dele e qual que é o seu lugar numa pesquisa quantitativa. Então o questionário que vocês vão produzir em breve, ele deve ser um grande auxiliador, uma grande ferramenta para coleta de dados, para o desenvolvimento dos perfis sociais que vocês vão pesquisar relacionados ao tema geral, né, da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Mais tarde o professor Domingos pode avançar com vocês na discussão sobre uma estatística descritiva, o desenvolvimento desses perfis sociais a partir da coleta dos dados e até uma estatística inferencial na busca por relações entre os dados coletados. Hoje vamos falar um pouquinho só sobre os questionários e sobre o seu lugar nas pesquisas quantitativas, que é muito importante a gente saber antes de elaborar o nosso questionário, né? A pesquisa quantitativa, ela tem como principal característica a unicidade da forma de coleta e tratamento dos dados. Então é preciso pensar que o padrão de coleta ele tem que valer para todo mundo, ele tem que ser o único, ele tem que estar padronizado e bem treinado para que isso ocorra, né? Para isso, então, necessita coletar um conjunto de informações que sejam comparáveis e obtidas para um mesmo conjunto de unidades que são observáveis. Eu vou levantar um conjunto de dados, as unidades observáveis vão ser indivíduos de determinados bairros da cidade de Fortaleza e a região geográfica é um atributo dessas unidades que eu posso distinguir para compará-los em relação a todos os outros atributos da matriz que vai sair como resposta do meu questionário. Por exemplo, eu posso comparar a renda familiar das pessoas que moram em Parangaba com a renda familiar das pessoas que moram no Meireles. Eu posso comparar, por exemplo, a religião das pessoas que moram no Pici com a religião das pessoas que moram no Benfica. Então são informações comparáveis relacionadas a um mesmo conjunto de unidades observáveis. Aqui os indivíduos que responderam aos questionários, mas poderia muito bem ser, por exemplo, empresas, poderiam ser instituições, enfim, a unidade depende do problema de pesquisa. O questionário é a peça crucial da pesquisa, porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta de coleta e mensuração de dados, sem um bom questionário, todo o processo da construção da análise dos dados fica comprometido. Por bem direcionado, ele leva a pesquisa muito adiante. Se ele não for bem dimensionado, bem preparado, ele pode até comprometer todo o processo de construção e análise da pesquisa. É importante levar isso em consideração. Bem, as pesquisas quantitativas elas podem ser realizadas primordialmente a partir de fontes, na realidade, o que são os dados primários e os dados secundários. Nós consideramos os dados primários aqueles que o próprio pesquisador ou a equipe de pesquisa delineou para a coleta a partir das suas principais questões de pesquisa. Nos estudos quantitativos, são aplicados os questionários que são estruturados. Então, a vantagem de se trabalhar com os dados primários é justamente que nesse tipo de coleta, o pesquisador tem muito mais liberdade para formular suas questões, desenvolver bem o questionário dentro do seu tema de interesse. Já as fontes secundárias são aquelas que nós estamos bem familiarizados nas ciências sociais, nas ciências econômicas, enfim, na educação, que são as pesquisas já fabricadas, já preparadas, né? De forma geral,
são aqueles registros estatísticos, aqueles levantamentos de estudos nacionais, aquelas fontes que reiteradamente fazem um monitoramento de perfis sociodemográficos, de perfis epidemiológicos. Então, fontes documentais, documentos de comunicação em massa que são coletados, e elas podem ter os mais diversos fins. Aí eles são secundários porque eles não estão diretamente relacionados, não necessariamente diretamente relacionados ao nosso problema de pesquisa, né? Mas eles podem ser utilizados, eles podem ser adequados a uma certa matriz de dados. Então é muito interessante que um dos nossos trabalhos é justamente realizar essa aproximação entre esses dados que já estão coletados, e o pesquisador não vai precisar coletar, né, fazer esse conjunto todo, mas fazer o cotejamento, conseguir estabelecer formas de cotejar com aquilo que nós estamos pesquisando. Só que é importante ressaltar que isso ainda pode até se tornar uma desvantagem, porque o desenho do levantamento não vai, então, responder de maneira imediata aos interesses do pesquisador. E a gente não pode, nesse sentido, tentar distorcer os dados ou torcer os dados para que eles respondam aquilo que a gente quer, né? Os dados que estão previamente estabelecidos, tampouco os dados que nós coletamos nas nossas idas a campo. Bem, eu separei aqui algumas das principais fontes de dados secundários que nós temos no Brasil, né, que nós costumamos usar. Então nós temos assim, um conjunto de fontes importantíssimas de dados demográficos e socioeconômicos que são muito úteis para nós, né? O IBGE está aí no topo da lista, né? Temos, por exemplo, sobre mercado de trabalho, como principal fonte, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso também nos dá um dado nacional sobre a situação de emprego. A Relação Anual de Informações Sociais. E na educação, no campo da educação, nós temos o INEP, que não só organiza o Enem, mas faz todo o monitoramento da educação básica, desenvolve pesquisas sobre o diagnóstico, enfim, tem o censo escolar, que também é regulado pelo próprio INEP, né? Tem os censos especiais, a Provinha Brasil, o SAEB, tem o formulário do próprio Enem. Vocês, quando fizeram o Enem, com certeza lembram que responderam um formulário socioeconômico também. Enfim, tem o PISA, que é um exame internacional. São fontes muito interessantes de dados, fontes secundárias, né, que podem fornecer elementos muito importantes para as nossas pesquisas. Bem, uma vez que foram escolhidos os indicadores que irão operacionalizar os nossos conceitos, a gente tem uma pergunta muito importante. Como traduzir em perguntas dentro do questionário? Nós devemos ficar muito atentos, por exemplo, ao risco de impor aos sujeitos que estão participando do questionário questões que não fazem parte da experiência deles. Por isso, assim, é muito importante um reconhecimento prévio do campo. Alguma noção a gente precisa ter, né? Tem 2 princípios básicos que norteiam a formulação das perguntas num questionário. A primeira, e extremamente importante, é a ideia das características diretas que eu quero buscar num determinado questionário. O que são essas características diretas? São as características demográficas e socioeconômicas. E as outras são as características indiretas, aquelas opiniões, valores, e vão ter formas diferentes de se conseguir fazer boas perguntas para capturar essas 2 dimensões, né? Certamente as características indiretas trazem um maior desafio para o pesquisador, especialmente na hora de elaborar a questão, e para que não induza ou corrompa os dados de alguma forma, né? Se o pesquisador pretende mensurar o que uma pessoa diz ou pensa, seus valores e princípios, como é que ele deve abordar? Como formular uma pergunta assim?
né? Já as características diretas, demográficas e socioeconômicas, são aquelas que nós podemos identificar como as características gerais, né, que distinguem um determinado questionário, né, assim como sexo, idade, situação conjugal, cor, escolaridade, religião, ocupação, renda familiar, região geográfica, etc., né? Todas elas são características sociodemográficas econômicas. Bem, passo a passo aqui de como elaborar um questionário. O que a gente tem que ter em mente no momento de desenvolver. Primeiro, pensar numa amostra representativa. Isso é da população que nós vamos querer fazer a investigação. O segundo momento é preparar questionários que sejam padronizados. O terceiro, formar e treinar uma equipe de entrevistadores. O quarto, realizar pré-testes, importantíssimo. Sem os pré-testes nós não sabemos se o questionário ele funciona, quanto tempo demora para se realizar o questionário, se as perguntas estão claras e as respostas também, né? Se ele não está induzindo a um determinado tipo de padrão de resposta. Tudo isso a gente verifica tanto no treinamento como na realização do pré-teste. Então, a execução do questionário durante um determinado período para um determinado grupo de pessoas. Depois depois de executados e coletados os resultados, nós temos o momento de tabular os questionários, que é levar lá para a planilha. Antigamente, agora a gente vai falar muito em questionário online, né? Nos questionários online, por exemplo, no Google Forms, a própria ferramenta informática já faz uma pré-tabulação desses questionários. Isso não exclui o trabalho de organizar esses questionários depois também na planilha, com a codificação específica da pesquisa, com as padronizações da própria pesquisa. Então, esse momento é um momento chave já de pré-análise dos resultados. Depois a tabulação, claro, verificação e teste de consistência dos dados. Então, nós precisamos realizar isso já com a planilha, né, que vai ser uma matriz de dados coletados. E, por fim, a montagem e finalização do banco de dados, que vai ser o grande objeto de um questionário, né? Depois da ferramenta, né? Da ferramenta, porque aí ela vai servir para a realização de uma análise propriamente dita. Bem, o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre uma pesquisa de grande escopo que utilizou a ferramenta dos questionários é essa pesquisa que se tornou um livro que se chama Percepções sobre Desigualdade e Pobreza, o que pensam os brasileiros da política social. Um trabalho, uma pesquisa coordenada pela professora Lena Lavinas, um trabalho assim de grande integração entre as ciências sociais e a economia. E ele, assim, um trabalho inspirado naquelas pesquisas de painel das iniciativas internacionais, como o RDH, o PNUD, no sentido de monitorar percepções da população sobre o seu próprio bem-estar e seu apoio ou rejeição à noção de justiça redistributiva, igualdade, liberdade. Então, o alvo principal dessa pesquisa era, por exemplo, o programa Bolsa Família e a forma como as pessoas entendem, aceitam, pensam, percebem o Bolsa Família, nos traz indicadores, primeiro, sobre a eficácia do próprio programa e a pertinência, a possibilidade dele se reproduzir, e também nos traz uma noção da própria percepção da desigualdade e da pobreza no país. Né? Como isso é uma pesquisa super interessante porque ela é quantitativa, mas ela lida com elementos subjetivos. E eu quero mostrar para vocês aqui quais foram as estratégias delimitadas que vão aparecer lá no questionário. Então, a primeira delas é pensar assim naqueles dados iniciais, né? As características
Primeiramente, delimitar, através da ideia do universo da pesquisa, quais são as características, né, que a gente tinha comentado, as características diretas. Isso é, opa, isso é idade, religião, escolaridade. Então, todos aqueles elementos que nós podemos indicar as características, os atributos essenciais das unidades de comparação, né? E elas são valores mais objetivos. Então, o universo da pesquisa contava com esses dados diretos. Já a estratégia para lidar com os dados, né, as características indiretas, já que se tratava mesmo de uma pesquisa sobre percepções, né? A estratégia dos pesquisadores foi produzir no questionário, porque voltando, né, essas perguntas aqui são perguntas com respostas objetivas, né? A gente escolhe uma idade, coloca lá o número, religião, tem uma série de opções e faz uma escolha. Mas para lidar com os dados mais subjetivos, que são aquelas percepções, os pesquisadores utilizaram essa estratégia aqui, que é a chamada escala de Likert. Vocês já devem ter visto isso em vários formulários que aparecem, né, pesquisas de mercado, de satisfação, que é essa barrinha com o gradiente. Né? O gradiente geralmente varia de 1 a 5, sendo que 1 na escala é o total desacordo, o 2 é o discordo, o 3 seria uma faixa de indiferença, né? A pessoa nem concorda nem discorda com determinada afirmação. O 4 seria concorda e o 5 é concorda totalmente. Então, para todos aqueles elementos que são os principais aqui no questionário dessa pesquisa, que representam as formas, as percepções, a estratégia foi usar essa escala. E essa escala traduzida aqui, ó, vejam no exemplo do questionário, ela aparece, vou até dar um zoom aqui, ela aparece desse modo. Selecione onde você melhor se localiza ao longo da escala de satisfação 1 a 5, de nada satisfeito a muitíssimo satisfeito, né? Então tem lá uma pergunta: considerando todos os aspectos de sua vida, qual o seu grau de satisfação com sua vida no momento? Então as pessoas poderiam dizer não só estou satisfeito ou não estou, poderia avaliar, colocar dentro dessa escala. Isso, no resultado, nós temos uma tabela aqui, por exemplo, nós temos assim, né, a forma de analisar, de observar isso graficamente. Então, por exemplo, vamos pegar essa questão aqui que foi perguntada. Prefiro pagar mais impostos e ter mais saúde e educação pública? Essa foi uma das perguntas que eles fizeram. O que isso aqui está dizendo para nós? 10% da população discorda totalmente disso. Não quer pagar mais impostos para ter mais saúde e educação pública. 41%, por outro lado, né, aqui no espectro a gente vê, 41% da população brasileira concorda com a ideia de, olha, eu posso pagar mais impostos. E aí a gente tem um espectro aqui no meio, né? Vejam que isso aqui é muito expressivo. Isso aqui é muito expressivo, por exemplo, também dos temas que são controversos. Vejamos, esse aqui que está mais equilibrado, ele está nos dizendo isso. Esse é o tipo de inferência que o pesquisador pode fazer depois. O governo deveria assegurar uma renda mínima para todas as pessoas? Nós temos 33% da população que diz que discorda totalmente. E nós temos lá do outro lado 23,9% da população que concorda totalmente. Então nós temos uma polarização do posicionamento da população brasileira em relação, por exemplo, à justiça distributiva ou à ideia da renda mínima. Sendo que esse pode ser um dos temas que polarizam politicamente o próprio país, né? Bem, vejam aqui um outro exemplo de como as pesquisadoras estão utilizando a escala de Likert no desenvolvimento da pesquisa. Uma tendência, né, um espectro aqui de tendência a apoiar ou não apoiar determinado tema, né? Então aqui a gente tem num extremo
se existe na desigualdade, né, na confirmação da desigualdade entre ricos e pobres, nós temos num extremo a ideia de que o governo não deve intervir para reduzir as desigualdades entre ricos e pobres. Ela é natural que exista. Então, aqui quem está mais próximo do 1 tende a concordar com essa afirmação. Quem está mais próximo do 5, por outro lado, concorda com a ideia de que o governo deve intervir para reduzir as desigualdades entre ricos e pobres. Então, aqui a gente tem a escala sendo utilizada de uma outra forma, né? Outro questionário ele tem esse desenvolvimento, né? Esse questionário ele tem diversas questões que são construídas dentro dessa faixa de escala do concordo totalmente, ou discordo, até o discordo totalmente, né? E assim, nessa pesquisa, os pesquisadores não ficaram restritos a questões sobre os programas sociais. Por quê? Porque para compreender o fenômeno era preciso cotejar com outras dimensões da vida social. Se as perguntas ficassem restritas a esse tema, talvez não fosse possível estabelecer análise. Então, era importante, por exemplo, chamar perguntas sobre religião e desenvolver um perfil sobre atividades de lazer, sobre a fruição, né? Enfim. E outra dimensão importante é que no próprio trabalho existe uma metodologia para se captar a faixa econômica, a classe. E eu já vou mostrar isso para vocês. Mas, além da técnica para se enquadrar as pessoas dentro de determinadas faixas socioeconômicas, era interessante para essa pesquisa, já que tem tudo a ver com o seu objetivo, que as pessoas respondessem como elas se localizavam em determinada faixa econômica, né, em relação à pobreza e desigualdade. Então havia também a pergunta, de que maneira você vê sua família? Então 1 era extremamente pobre, 2 pobre, classe média 3, classe média alta 4 e rico 5, que nem é a escala das faixas, que daqui a pouco a gente vai ver. E no final, veja, esse questionário ele é invertido, né? No final do questionário é que entram os dados sobre a demografia, as variáveis que são as variáveis que a gente pode chamar de variáveis de alto interesse, né? Por exemplo, que a gente deve ter em todo questionário, que são aquelas características diretas. No final, então, que entram essas questões. Qual é o estado civil, quantos anos tem, qual é a cor, raça, religião, em relação à religião, né, se considera praticante, se não frequenta, se é muito praticante. Então essas aqui são respostas que... Né? E por fim, vejam que interessante, ficou um espaço aqui para o entrevistador, para a pessoa que vai aplicar o questionário, fazer comentários adicionais. Se foi realizada com o treinamento, né, aquilo tudo que a gente passou lá no início. Bem, vamos dar uma olhada agora em um outro exemplo de questionário, e eu aposto que esse aqui pode contribuir de alguma forma para os trabalhos que vocês estão desenvolvendo. É um sistema que a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa utiliza para classificar a classe social. Vocês já devem ter ouvido falar em pesquisas, em estudos, em reportagens, né, de cortes de classe social, que é diferente da noção de classe social do Marx ou mesmo do Weber, né? Aqui a gente tem uma outra metodologia, mas assim, é uma metodologia muito, muito adotada, principalmente em pesquisas de mercado, que classifica os grupos em classe A, B, B2, C, D e E. E essa classificação ela é uma classificação que é construída a partir de um sistema de pontuação
com as variáveis que são essas aqui que estão dispostas nesse sistema de pontos, né? Então se pergunta, por exemplo, quantos banheiros a pessoa tem na sua casa. Se a pessoa responde que não tem nenhum banheiro, faz 0 pontos, obviamente. Mas se ela tem 3 banheiros, ela faz 10 pontos. Então aí a gente já vai medindo. Veja, ninguém pergunta a renda imediata das pessoas, porque são essas variáveis que vão constituindo. Então, se tem empregados domésticos, automóveis, computador, lava-louça, geladeira, freezer, lava-roupa, DVD, micro-ondas, moto, secadora de roupa. E aí tem uma segunda dimensão, que é a dimensão do grau de instrução do chefe da família, do arrimo da família, né? E acesso a serviços públicos. Então, o grau de instrução também numa escala que vale de 0 a 7, ele pode influenciar nessa pontuação, né? Vejam que coisa interessante. Para o corte de critério dessa escala brasileira de classes, você ter o ensino superior completo te dá 7 pontos. Mas se você tiver 2 banheiros em casa, você também faz 7 pontos. Então, nesse sistema, fazer o ensino superior e ter 2 banheiros tem uma equivalência na pontuação no sistema de classificação. Então vejam lá, além disso temos os serviços públicos, né? Água encanada. Se você tem água encanada em casa, 4 pontos. Se não tem, 0. Se a rua é pavimentada, 0. Se não, 2. E por fim, aqui tem uma estimativa do que é a renda média domiciliar dessas faixas, né? Dessas classes A, B, B1, B2, C1, C2, D e E. Então, é interessante vocês realizarem com esse tipo de formulário para identificar qual que é a classe que vocês estão sendo classificados. Vejam que interessante, é um sistema assim, que dá um indicativo bem objetivo mesmo, né, da condição de vida das pessoas. Contudo, ele é um sistema que precisa de constante atualização, né? Pensem vocês no DVD. O DVD já foi um indicador muito claro. Esse é o sistema mais atualizado que tem, o de 2019. Ele não foi atualizado, mas, por exemplo, aqui falta, por exemplo, uma conexão com a internet. Conexão banda larga, né, com a internet. Talvez ele diga mais sobre as condições de vida do que ter um DVD. O freezer, por exemplo, também é algo interessante, né? Ele tinha uma função muito forte na época da hiperinflação no Brasil, e hoje ele tem um outro lugar. É o questionário do sistema, né? Então, aqui é uma forma, né, de se construir esse questionário: quantidade de automóveis, quantidade de empregados, qualidade da máquina de lavar, excluindo tanquinho, quantidade de banheiros. Vejam, né, o formulário ele vem assim bem trabalhado, né, quantidade de geladeiras. Ele tem que ser bem claro para que a pessoa que está coletando os dados tenha aquela padronização que a gente falou no início dessa discussão. Muito bem. Sobre o grau de instrução do chefe da família, vejam que coisa assim mais detalhada, né, no momento de realizar a pesquisa. Aqui inclui a ideia, né, a nomenclatura atual, né, o que é usado pelo sistema, principalmente das fontes secundárias, né, e pelo próprio sistema legal, né. A LDB fala em Fundamental 1, Fundamental, ensino médio, mas as pessoas podem conhecer pelas nomenclaturas antigas, né, como primário, ginásio, colegial. E esse questionário em especial, ele trabalha assim muito bem com os pesquisadores, e acho que é algo importante, né, quando a gente faz um questionário para pesquisas quantitativas. Isso está bem estabelecido entre quem vai aplicar e também a pessoa que vai aplicar poder explicar direitinho, para ela poder explicar muito bem para quem está sendo entrevistado o que é cada elemento, né? Por exemplo, aqui tem uma definição do banheiro. Vejam que interessante. O banheiro, que define, é a existência de vaso sanitário
considerar todos os banheiros e lavabos com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados fora de casa e os da suíte. Para ser considerado banheiro, tem que ser privativo do domicílio. Banheiros coletivos que servem a mais de uma habitação não devem ser considerados. Olha lá, o DVD de novo, né? Considere como leitor de DVD o acessório doméstico capaz de reproduzir mídias no formato DVD ou outros formatos mais modernos. Olha aí a atualização aqui, incluindo videogames, computadores, notebooks. Inclua os aparelhos portáteis, então aí os smartphones, e os acoplados em microcomputadores. Não considere DVD de automóvel. É isso que é importante, né? A gente deixar bem explícito. Muito bem, o terceiro exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês foi uma pesquisa que eu, o professor Domingos e o professor Williams aqui da UFC fizemos com a aplicação de questionários online sobre as condições de ensino e aprendizagem no contexto da pandemia de Covid, logo no início do período que nós assim não estávamos com as aulas ocorrendo no modo remoto, estávamos naquele momento de muita incerteza sobre como seriam os próximos passos da educação. Nós realizamos essa pesquisa e foi publicada recentemente nesse livro aqui, organizado por um grupo de professores da UES, que se chama o Impacto do Covid-19 nas Políticas Públicas. Então eu queria mostrar para vocês esse esforço, porque nós fizemos um questionário online e disseminamos via Google Forms. Eu vou mostrar para vocês aqui, vejam. Nós obtivemos 2.829 respostas de estudantes principalmente daqui do estado do Ceará, mas estudantes também de outros lugares do Brasil. Então o formulário ele tem essas perguntas que são perguntas das características diretas, né? E se estão no ensino médio, o nome da escola, está matriculado, se recebeu algum tipo de alimentação no período. Nós fizemos um questionário bem longo, assim, em termos de perfil dos estudantes, porque queríamos identificar os cursos, né? Essas seriam as características que nós poderíamos comparar com aquilo que foi o essencial para nós, que era os sentimentos em relação ao momento da pandemia, né? Então aqui nós temos aí nós fizemos algumas perguntas com essa ideia da caixinha aberta, porque você pode escolher mais de uma resposta. Isso tem consequências. Por exemplo, o questionário, o que você tem feito durante o período de distanciamento social? E aí nós colocamos aqui, assistir séries, filmes, Netflix, Amazon, YouTube, ler, ouvir música, assistir TV. E engraçado, essa questão aqui, o fato dela sempre apresentar como primeira opção assistir filmes, Netflix, nós estimamos que o resultado foi maior porque tinha esse tipo de indução. Eu acho que as pessoas liam e já ticavam nessa e depois pensavam um pouco mais nas outras. Como esse é um tipo de formulário que o entrevistador não está ali para fazer as perguntas, as pessoas respondem nos seus smartphones ou nos seus computadores. A gente não tem muito controle do processo, né? E as principais perguntas que nós queríamos uma grande avaliação sobre os principais sentimentos, né? Marque as opções que denotam seus sentimentos durante o período de quarentena. E a gente tinha deixado nesse modelo de caixinha de seleção, né? Então as pessoas podem anotar mais de um sentimento, como né? De fato, aqui não teria como ser diferente, né? Porque a pessoa pode sentir cansaço e esgotamento e apreensão, irritação, calma, esperança, tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa não exclui a outra. E aqui, parecido com a pesquisa da Lena Lavinas e dos demais, né? Os dados pessoais vieram no final, né? Quando eu mencionei para vocês, né? Quando nós temos
uma pesquisa realizada pelo Google Forms, o Google ou o próprio SurveyMonkey, eles realizam uma pré-tabulação, uma pré-análise, né? Eles apresentam alguns dados em forma de resposta. Então, se a gente carrega aqui as respostas, ele nos dá, né, uma prévia da instituição, né, dos perfis, apresentam os gráficos. Algumas dessas podem ser aproveitadas. Mas a forma da gente trabalhar de fato com esses questionários, nós baixamos essas respostas. Aqui sempre tem uma opção, né, ver as respostas em planilhas. Então nós baixamos e levamos para um editor de planilhas. Pode ser o Excel ou pode ser algum outro aplicativo que realize isso. Porque lá nós fazemos a limpeza desses dados, nós agrupamos nas colunas de fato que nós vamos trabalhar. Então, aqui nós estamos na planilha já baixada, né? Vejam, aqui estão os dados. Aqui estão os dados. Lembram das caixinhas que nós colocamos lá? Para trabalhar com as caixinhas, nós precisamos fazer todo um processo. Aqui, ó, os sentimentos, quando nós importamos do Google, eles vêm assim. Eles chegam como texto corrido. Todas as opções marcadas, elas são marcadas como texto. Aqui no original, né, vem como tédio, vírgula, cansaço, medo, ansiedade, desânimo, irritação, preguiça. Então é preciso aplicar uma fórmula aqui com uma sintaxe específica, né? Vejam, isso aqui é a sintaxe do Excel que foi aplicada para transformar isso aqui num dado, num número, né? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que este indivíduo aqui, da linha 2, ele sentiu cansaço, tédio, medo, ansiedade, desânimo. Ele só sentiu isso. Mas esse aqui, ó, ele sentiu preguiça, disposição. Sentiu ao mesmo tempo preguiça e disposição. Enfim, isso aqui é um tratamento do dado para ele ficar, para depois poder ser pensado aqui, cotejando as demais respostas, né? Então, o que a gente fez com esses dados? Vou levar vocês aqui para o fim da planilha para demonstrar. Nós produzimos... o que nós vamos fazer com tantos sentimentos assim? Nós produzimos um índice para debater. Esse índice era o seguinte: como era possível assinalar mais de um tipo de sentimentos, desenvolvemos um índice que nos desse uma estimativa se os sentimentos eram predominantemente positivos, negativos ou ambivalentes. Sem considerar o peso, a importância, veja, isso aqui a gente explicita, né? Relativa e subjetiva de cada sentimento expresso. O índice foi elaborado de tal modo que a marcação de algum sentimento positivo, qualquer que fosse, resultava em 1. E a marcação de qualquer sentimento negativo resultava em -1. Se a pessoa tivesse um sentimento negativo e um positivo marcado, daria 0. Então a soma produz esse índice, né? 1 representa a experiência de estar vivenciando apenas os sentimentos positivos, 0 ambivalentes e -1 apenas sentimentos negativos. Isso aqui já é o resultado de todo o trabalho de tabulação e de análise e tentativa de escrita disso aqui em forma de artigo, né, de capítulo. Então, a gente chegou, né, a uma média geral entre os respondentes de menos 0,55, o que situa o nosso público em um extremo muito negativo, muito mais próximo do negativo, dos sentimentos negativos do que positivos naquele momento. Então isso foi um dado que nos chamou muita atenção, e aí nós chegamos a conseguir estimar isso, né, de que 53% dos entrevistados estavam manifestando sentir apenas sentimentos negativos, e só 3% apenas positivos, o que também seria estranho, apenas positivos, né? A tendência é essa ambivalência, mas como a gente estava vivendo um período de pandemia, de crise, ficou explícito que as pessoas não estavam levando bem a situação. Tentamos ainda descobrir se havia diferença nesse padrão de sentimentos em relação ao tipo de estabelecimento, tipo de instituição. Nas universidades federais, nos institutos federais, nas universidades estaduais ou particulares. Não percebemos diferença significativa, né? Os negativos permanecem, né, numa mesma proporção, independente das instituições. O que apareceu
que acabou aparecendo nesses dados com uma sensível, mas significativa diferença é que o índice dos sentimentos daqueles que não estavam estudando foi de menos 0,57, enquanto aqueles que estavam estudando ficou em menos 0,54, demonstrando que manter-se estudando durante o período com alguma perspectiva de continuar os estudos impactava levemente nessa sensação. Muito bem, pessoal. Então, é importante a gente encerrar esse momento aqui, lembrando que com tudo isso que a gente apontou, o aspecto crucial para o desenho de uma pesquisa quantitativa que use o questionário como ferramenta primordial é a comparabilidade dos dados, né? Então, isso a gente precisa ter em mente quando vamos produzir um questionário. Nós temos que pensar como é que nós vamos poder comparar os dados que estão sendo produzidos e que vão gerar uma matriz de dados com perfis diretos, perfis mais indiretos, com questões que são questões sociodemográficas ou questões subjetivas. É importante que elas possam ser comparadas. Muito bem, vou ficando por aqui, mas vocês podem colocar questões e a gente pode ir desenvolvendo. Agora, pensem vocês em como construir o questionário para dar sequência à pesquisa sobre os perfis sociais e as relações com os bairros, com as praças, com a vivência na cidade de Fortaleza.